Fala pessoal, professor Rafael aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre o nosso triângulo amoroso? Eu, você e a matemática? Não, né? Mas o polígono de 3 lados nós chamamos de triângulo, que podemos classificá-lo ou dar nome para ele de acordo com seu ângulo e com seu lado. Se eu pego um triângulo em que todos os ângulos são menores que 90 graus, agudos, nós temos um acutângulo. Se eu pego um triângulo que um dos ângulos é obtuso, obtusângulo, e aquele preferidinho nosso, se eu tenho um ângulo reto, um triângulo retângulo. Posso dar nome também de acordo com seus lados. Se os 3 lados forem diferentes, ou ele é meio estranho, vou chamar ele de escaleno. Se 2 lados forem iguais, iso de igual, isósceles. E se os 3 lados forem da mesma medida, forem de equidade, posso chamar ele de equilátero. Para eu construir um triângulo não é qualquer medida, ele tem que estabelecer, tem que obedecer uma regra matemática, que é a condição de desigualdade de um triângulo. Então, essa medida aqui, vamos supor 4, essa medida aqui, vamos supor 5, para eu saber quais são os lados que eu poderia colocar aqui, as medidas desses lados, tem que obedecer essa regra aqui. Ele tem que ser maior que a subtração desses lados, por exemplo, 5 menos 4, 1. E ele tem que ser menor que a soma desses dois lados, 5 mais 4, 9. Então, qualquer medida que esteja entre acima de 1 e abaixo de 9, eu consigo obter esse triângulo aqui. 2, 3, 4, 5, 5,5, 6, desde que esteja entre essas duas medidas, que é a subtração desses lados e a soma desses lados. Se eu pego aqui duas retas cortadas por duas transversais, nós temos aqui um triângulo formado. Se a gente aplicar aquele conceito que nós sabemos de alternos internos, colaterais, olha que interessante que nós obtemos. Pega esse ângulo aqui, que está dentro do triângulo, ele é alterno desse ângulo aqui que está fora. Pega esse outro ângulo aqui, que ele está dentro do triângulo, ele é alterno do triângulo que está fora. E pega esse último ângulo que esteja aqui, vou chamar ele de colorido, para completar a nossa história. Se eu pego esse ângulo todo aqui formado, isso tudo aqui me dá 180 graus. Mas isso tudo é como se fosse um vermelho, como se fosse um azul e como se fosse o que estava aqui em cima, que estava faltando. Ou seja, eu posso falar que a soma dos ângulos internos, cada um é ângulo interno, de um triângulo, sempre será 180 graus, provado por aqui. Característica de todo triângulo, independente de qual seja. O triângulo mais preferidinho que nós vamos gostar de mexer com ele é o triângulo retângulo. O triângulo retângulo eu consigo obter ali medidas dos seus lados através do teorema de Pitágoras, que me fala a relação dos catetos. Catetos são as medidas aqui que são diferentes da hipotenusa. A hipotenusa é a medida que está sempre oposto ao ângulo de 90 graus, que tem a maior medida. A relação de Pitágoras me fala, e só pode ser para triângulo retângulo, não serve para outro triângulo, que se eu pegar a hipotenusa ao quadrado, ela é igual ao quadrado dos outros catetos somados. Então é sempre essa relação. A hipotenusa é que fica isolada na igualdade. Ela sempre vai ser maior e somando aqui com os catetos elevados a 2. Trigonometria também é algo que eu vou querer mexer muito com o triângulo retângulo. Só serve para triângulo retângulo esse tipo de trigonometria, na qual a gente faz as relações entre as medidas dos catetos e a hipotenusa. Então, se eu quero pegar aqui um ângulo de referência, por exemplo, o ângulo alfa, quem está oposto ao ângulo alfa, ou o lado oposto a ele, eu vou chamar de cateto oposto. Aquele lado que está do lado, ao lado, encostando, adjacente ao lado, vou chamar de cateto adjacente. Hipotenusa sempre que está oposto a 90 graus de maior medida, que normalmente é o que está tombado, dependendo como você desenha esse triângulo, normalmente. Então, se eu pego sempre a relação, a razão é uma divisão entre dois lados, nesse caso, entre o cateto oposto e a hipotenusa, toda vez que eu tenho essa razão, eu posso chamar que isso é o seno daquela medida. À medida que eu for aumentando essa abertura ou diminuindo essa abertura, vai tendo aqui diferentes valores do seno. Seno depende de cada ângulo da abertura que você promover aqui. O cosseno já é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, essa razão entre esses dois lados, sempre eu posso classificá-lo como cosseno. E a tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Essas são as principais características, então, que a gente carrega de um triângulo. Todas essas configurações. Tudo bem, pessoal? Até a próxima, então.